Hoje eu estou querendo trabalhar uma passagem bíblica muito conhecida, uma passagem até muito querida de muitas pessoas. Talvez algumas pessoas digam assim, essa é a minha passagem preferida da Bíblia. E eu quero trazer um sentimento de que hoje, nessa palavra, é possível a gente enfrentar e superar várias limitações da nossa vida. Vejam que passagem é, Samuel, capítulo 1. Começa assim e diz assim: Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Vou fazer uma pergunta agora para você, e você pensa aí na sua situação. Alguma vez, alguma coisa na sua vida que foi importante veio fácil? A sua estabilidade financeira, você alcançou assim facilmente? A sua carreira profissional foi algo fácil de acontecer? A construção do seu casamento foi algo tranquilo? As suas relações, suas amizades, suas lutas. Geralmente aquilo que é mais significativo na nossa vida foi fruto de um trabalho, de uma construção, de um dia a dia, de uma perseverança. E o fato é que Ana estava sofrendo porque ela tinha uma limitação física. Ela nasceu estéril. E naquela época, naquelas circunstâncias, aquilo era quase uma maldição de Deus. Porque uma mulher que não pudesse frutificar e ter filhos era quase considerada uma pessoa amaldiçoada. E veja que ela não pediu isso. Ela não foi culpada disso. Assim como você não escolheu o nome que você tem. Você não escolheu a cidade que você nasceu. Você não escolheu a mãe, o pai que você teve. Você não escolheu o seu rosto, né? Você se olha no espelho todo dia, não foi você que escolheu aquela imagem. Você não escolheu nem o colégio que você fez no começo da sua vida, não foi? Os seus amigos da infância, e de repente você teve vários traumas, várias situações na sua vida que você não é culpado disso. No entanto, você tem limitações. Porque a verdade que eu percebi ao longo do tempo, aconselhando e acompanhando pessoas, é que todo mundo tem um porém, um senão, um entretanto, um talvez. Você vai conversando com aquela vida, a pessoa diz, olha, eu tenho essa área da minha vida bem, eu tenho essas circunstâncias bacanas, mas entretanto, senão, porém, tem algo na minha vida que está ruim e tem machucado e afligido a minha alma. E todo mundo tem essas circunstâncias, e há uma tendência muito grande da gente dizer, por que eu sou assim? Por que isso aconteceu comigo? Por que Penina tem filhos e eu não tenho? Por que a minha situação é pior do que todos os outros? Mas, no fundo, todo mundo tem um porém. E a Bíblia não está muito preocupada em explicar o seu porém. Em dizer por que você tem, por que você está sofrendo. Em nenhum momento a Bíblia explica por que ela era estéril. A história da Bíblia é assim. Apesar de toda a sua vida, apesar de toda a sua complicação, hoje é um dia onde sua história pode ser transformada. Eu não sei como foi a tua história até hoje, mas eu sei que na Bíblia as histórias são transformadas no meio do caminho. Como Paulo andava lá no meio do caminho para Damasco, cheio de confusão na vida dele, cheio de perseguição na cabeça dele, mas a Bíblia não passa muito tempo explicando quem é Paulo. Ela só diz que naquele momento, cheio de limitações e confusões, ele viu o Senhor no caminho do Damasco e a sua vida foi transformada. E assim como Moisés tinha fugido do Egito, tinha toda uma bagagem, toda uma história, estava lá apacentando ovelhas, já com 80 anos, de repente, no meio do caminho, ele vê uma sarça ardente e a sua história muda completamente. E o que eu quero dizer é que a sua história, suas limitações, os seus poréns, para Deus,
não são tão relevantes quanto o poder que ele tem para transformar a sua vida. E muitas vezes é por causa disso, é por causa desse clamor que você vai levantar, desse sentimento, que Deus vai entrar na sua história e vai transformar o seu coração. Essas limitações são uma porta de entrada para a ação de Deus, para a transformação que Ele tem para fazer na sua vida. Mas vejam o que vai acontecer aqui agora. Olha, não bastasse as limitações, vai surgir um novo problema. Samuel, capítulo 1, versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival Penina a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Parece uma novela mexicana, né? Esse negócio da rival provocando. Uma vez eu estava eu trabalhava na empresa chamada Croma. Aí eu trabalhava até tarde, né? De madrugada. Aí todo mundo já tinha ido embora, né? E eu com a minha motinha lá e tal. Aí, de noite eu saía, só ficava o vigia assistindo as novelas Esmeralda. Sabe aquelas novelas que passavam no SBT? Que era assim, né? Maria do Bairro, tinha aquele pessoal todo. Eu achava aquela novela fuleiragem pra caramba, né? Porque era José Henrique, né? Era aquela coisa assim, ficava aqueles close doido, o pessoal sofrendo. Aí tinha umas histórias assim, parece que tinha uma madrasta lá, uma sogra, que ficava espinzinhando a mulher, e esculhambava a mulher, e falava mal da mulher, e arquitetava para a mulher ficar mal. Aí a Maria do Bairro, não sei qual era o nome dela, ficava chorando no chão, aquele choro maravilhoso, né? Aquela coisa, aquela dublagem perfeita. Aí eu desci assim, o pessoal assiste essas coisas, né? Aí eu olhei o vigia lá, e tu assiste isso? Aí ele virou sério para mim, dizendo assim, olha, isso aí é a verdade, viu? Acontece mesmo. Eu achando mó absurdo, e o cara lá, não, perseguição é desse jeito mesmo, a gente sofre todo dia esse negócio que essa mulher está fazendo aí. É mesmo, ó. A gente às vezes não percebe, mas tem um pai que te coloca para baixo, tem um irmão que te coloca para baixo, tem um patrão que te coloca para baixo, tem uma vida que te coloca para baixo e diz, você não vai conseguir. Você não merece. Você não pode. Meu filho, essa semana, está recebendo muito xingamento lá no colégio, porque os meninos de 9 a 11 anos, os hormônios estão começando a fluir, e eles ficam disputando a autoridade, né? Eles brigam, e saem, e xingam, e um dá um cascudo no outro, e os coordenadores, os pais ficam desesperados nessa idade, depois passa, sabe? É uma idadezinha assim, que os meninos ficam nervosos. Aí meu filho é mais tímido, ele chega, pai, os meninos me xingaram, aí quase chorando, que o menino ele é mais tímido. Aí eu falei, meu filho, teve uma hora que eu cheguei para ele, meu filho, você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque essa idade é complicada. Papai não pode ir todo dia no colégio dizer e brigar por causa disso. Você precisa ser mais forte do que esse xingamento. Você precisa ser maior do que Penina. Por quê, meu filho? Aí eu expliquei para ele assim, se você fica mal quando alguém te xinga, você deu poder a essa pessoa. E essa pessoa passou a ter poder sobre você. Mas se você não fica mal, ela perdeu o poder que tinha sobre você. Então, se ela diz assim, você vai se lascar e você fica mal, ela teve poder na sua vida. Mas se ela diz, você vai se lascar e você fica bem, ela perdeu o poder. Então, meu filho, não entregue o poder na mão dos outros. Não entregue o poder da sua vida para quem te xinga. Não entregue o poder para quem quer te botar para baixo. E talvez essa seja uma palavra para nós hoje também. Não entregue o poder para Penina. Não deixe Penina te jogar no chão. Não deixe ela acabar com tua autoestima, dizer que você não pode. Mas Penina, às vezes, não faz nem por mal. Você já viu aquela pessoa que diz assim, olha, eu já fiz isso que você está fazendo e deu errado. Não vai por esse lado, não. Olha, sabe o que vai acontecer com você se você continuar? Você vai perder o emprego. Você vai falir. Você vai acabar com o seu casamento. Você vai acabar com seus filhos. Porque eu já vivi isso, eu já fiz isso e deu errado.
é a pessoa que quer emprestar sua derrota para você. Eu quero pegar minha frustração e dizer, olha, como eu não consegui, ninguém no universo mais vai conseguir. Então eu quero emprestar minha derrota para você já desistir de antemão que você vai conseguir alguma coisa. Às vezes, pode ser um conselho sábio, é verdade. Mas às vezes é uma frustração que querem colocar em cima da sua vida. E você não é a mesma pessoa que a outra. Essa pessoa tinha algumas qualidades, capacidades, circunstâncias, mas você tem outras na sua vida. Você tem outras circunstâncias, outras possibilidades, e você é outra pessoa. Você não pode ficar pegando emprestado a frustração do outro. Muitos anos atrás, eu tinha um amigo que ele era daquela Amway. Vocês se lembram da Amway? Quem pegou essa? E ele frequentava aqueles seminários que dizia que você vai dormir aqui no Brasil e vai acordar na França, né? Aquelas coisas assim que dizem que você vai ganhar um dinheiro da noite para o dia e que seu vizinho vai olhar seu Fusca, na época era um Fusca, né? Você vai olhar seu Fusca, mas amanhã ele vai estar olhando a sua Ferrari. Aí ele começou, aí pegava um paletó, ia na casa dos outros, botava aquele plano e fazia. Não, nós vamos conseguir não sei quantos afiliados, não sei quantos, né? E deu errado, certo? Para essa pessoa, qualquer tipo de ação nesse sentido é fracasso certo, fracasso total, não se meta nisso, você vai ser frustrado. Eu tenho um outro amigo que está bem pra caramba, mas não é na Amway não, ele já passou, é outra situação, outra circunstância. Ele está bem, tem um bocado de afiliado, está comprando um carro novo, está morto de feliz. E eu penso, é o mesmo negócio, mas são pessoas diferentes, são situações diferentes, e pode ser que para uma pessoa aquele negócio não sirva, não seja bom, e vai dar tudo errado, já o outro está indo bem, está dando certo. Então não deixe as pessoas também colocarem a sua capa de frustração, de derrota na sua vida. Pode ser que deu errado para ele, mas você é outra situação. Mas vai aprofundar um pouco mais. E talvez seja esse um dos momentos mais difíceis do texto, um momento onde a gente vai ter uma mudança de humor. E que talvez eu queira invocar de você uma reflexão profunda. Diz assim, Samuel 1:8. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E esse conselho não é um conselho ruim. Porque quem poderia dizer que Ana poderia ter filhos? Era uma impossibilidade, não era? E o marido está dizendo, mas Ana, não sofra mais. Não fique com essa aflição no coração, não tenha essa frustração. Eu estou aqui me dedicando, colocando 2 porções para você, eu estou lhe amando mais para que você possa ser feliz. E é um momento onde muitas pessoas dizem, por que você está tentando tanto? Porque não seria melhor você abandonar essa faculdade? Não seria melhor você dar atenção para a sua casa e esquecer esses sonhos que estão deixando você ansioso, frustrado, cheio de nervosismo? Não seria melhor desistir desse homem e acabar com esse casamento e tentar arranjar a vida para o outro lado? Pessoas que te amam e querem que você seja feliz e dizem, mas para de sonhar. Porque você está sonhando alto demais, isso está frustrando você. E são conselhos de pessoas que querem o seu bem. Mas a verdade é que muitas vezes o não preserva a nossa vida. Já percebeu isso? Se você aceitar tudo que pedem para você, você vai ficar com a vida escangalhada. Então por isso que você tem que dizer, meu irmão, você pode vir aqui 3 da manhã me ajudar com esse negócio? Você diga, posso não. Aí o que acontece? Você dorme bem, não é? Não é isso? Meu irmão, você pode me emprestar R$2.000? Posso não. Aí você fica com o quê? Com R$2.000 na conta. O não dá uma preservada boa. O sim sempre te leva para algum lugar diferente. Mas o não faz você dormir. O não faz você ficar de bem. O não, né? O não te dá tempo livre. Não é isso? Fulano, você pode trabalhar até mais tarde hoje? Não. Aí você vai para quê? Para casa dormir assistir novela. O não, ele preserva a sua situação. Mas o sim faz abrir portas, o sim abre histórias. Porque se Ana dissesse que não ia mais lutar pelo seu sonho,
o livro de Samuel acabava no capítulo 1. E acabou a história que Deus tinha para fazer. Não é isso? Não, vou me conformar com essa situação mesmo. Tá bom, tá legal, tá tranquilo. Eu vou viver minha vida com Eucana. Tchau e bênção. Acabou o livro de Samuel, capítulo 1. Vamos lá para o próximo. Acabou. Não tinha Samuel. Não é isso? O não preserva a sua vida, mas o sim vai te levar para lugares mais altos, com uma história que Deus tem para fazer com você. Mas veja que muita gente diz sim para Eucana. Existe uma história que eu vi de um amigo meu, chamado Tiago Almeida. Ele é até aqui ali. Ele estava me contando outro dia que era assim. Deixa eu ver se eu encontro... Tem um controlezinho do ar-condicionado aí? Está ali, ó. Pega para mim, Tiago. Ou Caio. Ele estava contando para mim a história do termostato. Ele dizia assim, o ar-condicionado tem um termostatozinho que você coloca que está aqui, 17 graus, certo? Aí o que acontece? Se ficar calor, o ar-condicionado liga para manter os 17 graus, não é isso? Mas se ficou frio demais, ele desliga para poder voltar para os 17 graus. Então, todo o tempo, esse termostato está ajustando para os 17 graus. Aí ele estava falando assim, tem pessoas que ajustaram a sua vida no termostato. Na hora que ela vai, batalha tal, ela vai e ganha 3 mil reais, certo? Para você entender, estou botando valor. Aí, na hora que ela atinge 3 mil reais, ela fica tranquila. Não, arranjei, já estou ganhando 3 mil reais, está tranquilo e tal. Aí ela perde o emprego, aí ela começa a estudar, e correr atrás, distribuir currículo. Aí vai, quando ela atinge 3 mil reais, ela fica tranquila. É o termostato dela. Aí, num dia, ela ganhou 4, porque teve uma comissão, bonificação e tal. O que acontece? Ela descansa, porque agora estou com 4. Aí volta para o 3. Aí a pessoa passa 10 anos ganhando 3. Porque ganha 2.500, aí se esforça, bate no 3. Aí ganha mais, aí relaxa, vai para o 3. Porque o termostato dela ficou no 3. Tem gente que o termostato é no 7, tem gente que o termostato é no 15. Às vezes, aceitar o que Eucana está falando, está te colocando no termostato de Eucana. E você vai aceitar que minha vida é isso mesmo, minhas limitações são essa mesma, e o que me resta é viver isso mesmo, e você vai passar 10, 20 anos vivendo isso mesmo, e não vai mudar, porque o seu termostato está ali, lá embaixo. Você desistiu de sonhos maiores, você desistiu de coisas maiores, e você não vai lutar muito mais do que isso, e você vai ficar ali. Mas Ana não gostou da sua situação, não achava que estava suficiente, não achava que o termostato de Eucana estava bom para ela. Ela tinha sonhos maiores e não ia deixar que ninguém fizesse ela desistir de seus sonhos. E talvez seja isso que eu queira trazer para o seu coração hoje. Não desista dos seus sonhos. E muita gente pode já estar lá no seu termostatozinho e desistiu de muita coisa, e a sua vida está no primeiro capítulo ainda, e Deus tinha muita coisa para fazer na sua vida ainda, mas você está lá no primeiro capítulo com Eucana, decidindo que ali estava bom para você. Mas se você estiver legal mesmo, glória a Deus. Deus te abençoe. Mas talvez você seja igual a Ana, que quer coisas melhores e maiores para a sua vida. Veja só o que vai acontecer em Samuel, capítulo 1, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado na cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E amigos, toda superação nasce de um desejo interno visceral. E algumas outras passagens mais na frente, eu não vou ler todos os versículos, vão falar que ela estava com a alma amargurada. Aquilo incomodava ela profundamente. Uma pessoa que quer ir além, ela não consegue ficar quieta. Ela tem algo no coração que incomoda, que mexe, que faz você dizer, eu não vou me conformar com a minha situação. Isso não foi o que Deus fez para mim. Eu não quero ser refém desse pecado, eu não quero ser refém dessa vida.
Eu tenho algo melhor para mim, há uma terra prometida, e eu não quero me conformar com as panelas de cebola do Egito. A Ana tinha um sonho que não cabia dentro dela. E que fazia ela se levantar e ir na presença do Senhor e dizer, e clamar e orar muito a Ele. Porque aí a primeira coisa que eu aprendo com isso é que quem sonha, busca Deus. Porque Deus vive no campo das impossibilidades. O campo das possibilidades você já tem. O campo da realidade já está com você. Mas quem sonha está buscando algo que ainda não viu e que ainda não existe. E esse campo é onde Deus habita. E essa pessoa chega então na presença de Deus e diz, pela fé eu quero alcançar as coisas que eu não vejo. Pela fé eu quero ter a certeza das coisas que eu espero, porque na minha realidade eu não consigo ter esperança, mas em Deus, o Deus do impossível, eu posso levar a minha esperança. Então, se você tem um sonho, o seu lugar é na presença de Deus Todo-Poderoso, que é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que você tem pedido ou pensado. Amém? Quem sonha, busca Deus. Mateus 7, no versículo 7, diz, peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Há um clamor da Bíblia que diz para nós, não desista. Aquele que busca vai acabar alcançando. Aquele que bate vai acabar sendo a porta aberta. Aquele que não desiste e persevera até o fim, recebe a coroa da vida destinado para aqueles que estão confiando nessa fé. Não desista. Bata, peça, vá atrás, busca, faça como Ana, não desiste, se levante e vai no santuário do Senhor e comece a clamar ao Deus do impossível. Aí, Ana fez um voto. E quem sonha se compromete com Deus. Porque, no fim das contas, tudo que a gente faz gera algum tipo de fruto. Gera algum tipo de filho. E ela estava pedindo um fruto a Deus e uma realização. E esse fruto era Samuel. E ela fez um voto. Senhor, se eu tiver esse fruto será para você. Será para a sua casa, para a sua glória, porque tudo é para Ele, por Ele. Não é isso? Tudo é dele, para Ele e por Ele. Todas as coisas na minha vida são feitas em nome de Jesus, para Jesus. Então, quem se aproxima de Deus não pode ter um desejo egoísta para mim ficar bem. Porque eu tenho um desejo financeiro que eu quero ser assim, gostosão. Não é isso. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho um desejo de ter uma ação conjunta com Ele, da qual o fruto dessa parceria será para Ele e será em nome dEle, para glorificar o seu nome. Então, quem sonha, faz um voto. Quem sonha, se compromete com Deus. E você pode aí dizer, o meu emprego é de Deus. Amém? A minha saúde é de Deus. A minha família é do Deus Todo-Poderoso. E os frutos que elas gerarem serão de Deus. E vejam, quem sonha procura o sim de Deus. Mateus 7 diz, qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, esse texto está dizendo que Deus quer te abençoar. E quer te abençoar com coisas boas. Por quê? Porque Deus tem um sim para a sua vida. E se você chegar na presença de Deus e pedir um pão, o que você vai receber? Segundo o texto. Um pão. Não é isso? Se você chegar na presença de Deus e pedir algo que é bom, o que Ele vai lhe dar? Algo bom. Mas se você chegar na presença de Deus e pedir uma cobra, aí Deus não vai te dar a cobra, porque Ele dá coisas boas.
Ele vai tentar mudar o seu coração para você entender que a cobra não é algo bom na sua vida. E que você tem tido desejos errados. E o filho que pediu um pão vai levar um pão. E o filho que pediu uma cobra vai levar um espera. Espera aí, vamos ajeitar teu coração, que cobra não é legal. Então a gente tem que entrar na presença de Deus. E Ana entrava na presença de Deus para saber a resposta de Deus para a sua vida. Senhor Deus, onde está o sim? Porque eu sei que há pedidos que têm o seu não. Mas onde está o sim de Deus para a minha história? Onde está o sim de Deus para a sua vida? Você já descobriu isso na presença de Deus? Quem descobre isso é quem ora. Quem passa tempo na presença de Deus, diz que Ana, ela já tinha falado tanto que nem o som mais saía da sua boca, ela ficava balbuciando, falando, porque ali já era uma alma, uma oração do Espírito Santo ali, que vai com gemidos inexprimíveis chegando a Deus. Você já conheceu qual é o sim de Deus para a sua vida? Para você conhecer esse sim, você precisa buscar a Deus, o Deus do impossível. Você precisa fazer um compromisso com Ele, de que os frutos da sua vida serão dele. E você precisa procurar em oração, em clamor, o sim de Deus para a sua casa, para a sua família. E vem um quarto que diz assim, que quem sonha, recebe uma palavra de Deus. Quem sonha, recebe uma direção clara para a sua vida. Diz assim o versículo Samuel 1,17. Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E percebam que ela ainda não teve o filho, não é isso? Ela só confiou na palavra que ela tinha recebido de Deus. E muitas vezes, meu irmão, na presença de Deus, o milagre não vai acontecer ali na hora, não. Mas você vai sair de lá consolado com uma fé fortalecida. E pode ser que a crise ainda vai estar lá fora. Que teu negócio ainda vai estar com problema. Que as situações ainda vão estar. Mas você vai sair daqui da presença de Deus, com uma palavra de Deus, e seu rosto já vai estar mudado, você já vai voltar comendo com a esperança de que Deus está no controle da sua causa, da sua vida e da tua história. Às vezes, eu trabalhava lá no mercado publicitário, e o cliente, ele tinha um trabalho muito importante, era assim, um Guatemi, um negócio, aí pedia uma computação gráfica muito difícil. E eu demorava 3, 4 dias para entregar o trabalho, certo? Mas do dia que ele pedia para o dia que eu entregava, eram umas 500 ligações. Como é que está ficando? Manda um pedacinho, como é que está? O cara estava ansioso também, porque ele estava lá com um cliente grande e ele queria agradar o cliente dele. Só que se eu entregasse o trabalho no meio do caminho, ninguém ia entender nada, que eu estava fazendo a nuvenzinha se mexendo do negócio que ia estar dentro de uma composição lá não sei aonde. Se eu mandasse para ele, ele ia dizer, mas o que é isso? Pelo amor de Deus, você está acabando com o meu trabalho. Não, mas não é isso, não, espera que você vai ver. Mas o cara não sabe esperar, porque ele não sabe entender o que eu estava fazendo. O cara vai construir uma bateria dessa. Ele está ali, 2 horas no parafuso, ajeitando parafuso, lapidando parafuso. E você liga para o cara, eu quero ouvir a música. Mas, meu irmão, se eu te mandar o parafuso agora, você não vai entender a música. Aí ele vai ajeitando a madeira, lustrando a madeira. Cadê a música? Mas, pelo menos, se eu te mandar agora a madeira, você não vai entender a música. E Deus, às vezes, está mexendo no parafuso da tua vida. Deus está mexendo na madeira. E você ainda não consegue ouvir a música. E você diz, mas, Senhor, olha a madeira na minha vida. Senhor, olha o parafuso. E Deus está falando, espera mais um pouco, que eu estou fazendo uma obra grande na sua vida, e você vai ver lá na frente. Você vai perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, amigo, às vezes a gente está em oração. E o importante é receber aquela palavra de fé e de ânimo e saber que mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, o Senhor Deus está fazendo uma obra lá e na hora certa Ele vai mandar o VT de computação gráfica para você e vai estar tudo legal e você vai aprovar com o seu cliente. Vocês entenderam, né? Aí vem um versículo que diz em Samuel 1,19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Na manhã seguinte,
o Senhor fez a obra que ele tinha para fazer na vida de Ana. E acabou-se Penina com os seus xingamentos, acabou-se as limitações, acabou-se a história dos poréns na vida dela, e o Senhor fez e completou aquilo que ele havia combinado e prometido na vida dela. E meus irmãos, talvez essa seja uma palavra para você, e amanhã Deus vai estar lembrando da sua causa, vai estar resolvendo ali a sua circunstância, o seu porém, mas saia daqui hoje com uma fé fortalecida, confiando que Deus está na sua vida e na sua causa, cuidando da tua história. Você ama Deus? Então as coisas cooperam para você. Você tem amado a Deus? Então Deus tem cooperado com você na sua vida para aquilo que é bom e agradável. Tem uma música que ela é muito bonita e parece que foi escrita por Ana. Alguma coisinha nessa música talvez eu mudasse, mas é muito bonita. Porque ela diz assim, olha só o que diz a música. O meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Mesmo que ainda não veja a obra que você está fazendo, eu sei que você se levantará ao meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda sou o mesmo Deus. Deixa eu só dizer uma coisa. Deus se lembra. E às vezes somos nós que precisamos lembrar que Deus se lembra. Entendeu? Não é Deus que precisa lembrar. É eu que preciso aprender a confiar em Deus. Vamos cantar essa música? Colocando essa palavra diante de Deus e faça o seu clamor como Ana fez. Tem algo que te incomoda? Estamos precisando ir além? Quero falar uma passagem para você agora e diz assim: Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém? Essa seja a nossa oração e que essa possa ser uma resposta de Deus para a sua vida. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que você pediu.